Você já assistiu Preso em uma vida que não parece ser sua, acordando todos os dias com aquela sensação sufocante de que está apenas sobrevivendo, enquanto a verdadeira felicidade parece estar fora do seu alcance? A verdade é que a maioria das pessoas passa os dias correndo atrás de aprovação, tentando se encaixar em padrões que nem sequer fazem sentido. E no final de tudo, o que conseguem é uma profunda sensação de vazio, como se algo sempre lhe faltasse. Não é frustração perceber que, mesmo cercado de gente, você ainda se sente sozinho? A solidão, meu amigo, não está na falta de companhia, mas na falta de conexão consigo mesmo. O que ninguém te conta é que a sensação de estar perdido e ser um coadjuvante da sua própria vida é mais comum do que você imagina. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de virar o jogo? Que o verdadeiro poder não está em ter a aprovação dos outros, mas em ser dono de si mesmo? Isso pode até soar estranho, quase como uma provocação, mas é a realidade. A maioria das pessoas está tão ocupada buscando ser aceita que esquece que a verdadeira liberdade está em aprender a ser aceitar primeiro. E talvez, só talvez, o que está impedindo de alcançar o sucesso e a autoconfiança que você tanto almeja seja justamente essa necessidade de validação externa. Já pensou como seria viver sem agradar ninguém, sem nem se preocupar com o que os outros vão pensar a cada decisão sua? Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas, e se eu te dissesse que isso é possível, que é uma maneira de parar de ser um escravo de opinião dos outros e começar a viver para si mesmo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar que ser o dono de si mesmo é o maior privilégio que o homem pode conquistar. E eu vou te dizer mais. Se você continuar fazendo o que você sempre faz, vai continuar recebendo os mesmos resultados. Então, você está preparado para descobrir como sair dessa prisão invisível e finalmente tomar as rédeas da sua vida? O medo da solidão é um dos fantasmas mais antigos da humanidade. Desde os tempos das cavernas, estar isolado significava perigo, falta de proteção. Mas hoje, embora os leões não nos ameacem mais, o medo de estar sozinho persiste. É aquela sensação incômoda que surge ao encarar um fim de semana sem planos, ou o vazio de uma noite sem mensagem no celular. A natureza humana é social, mas depender demais dessa interação pode nos tornar vulneráveis. Nesse ponto, surge uma reflexão essencial. Será que esse medo não é também um reflexo da falta de autoconfiança? A capacidade de ser um homem de sucesso também passa pela habilidade de ficar bem consigo mesmo, em sua própria companhia. O medo de estar sozinho muitas vezes vem do medo de se enfrentar. Quando não há distrações, somos forçados a olhar para dentro, e nem sempre gostamos do que vemos. Isso pode ser um processo doloroso, mas também é onde começa a verdadeira melhoria. A solidão nos obriga a confrontar nossas inseguranças, as dúvidas que evitamos, mas, veja, é nesse enfrentamento que se esconde a chave de uma mentalidade vencedora. Quer um exemplo? Pense em como a leitura de Meditações de Marco Aurélio pode ajudar a entender o valor do isolamento. Ali, o imperador romano encontrou a si mesmo em meio às suas batalhas internas. E por que a solidão nos assusta tanto? Porque nos faz lembrar da nossa fragilidade, de que no fundo tememos o vazio. No entanto, é exatamente nesse medo que reside o poder transformador da solidão. Quando o homem aprende a lidar com ele, descobre uma forma de autossuficiência que poucos possuem. É como aprender a nadar no mar agitado. No começo, o pânico é inevitável, mas com o tempo as ondas deixam de ser uma ameaça e se tornam parte do cenário. É nesse processo que sai uma nova oportunidade para construir autoconfiança, de uma forma que relacionamentos superficiais jamais poderiam proporcionar. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, entender esse medo é o primeiro passo para aceitá-lo. Abraham Maslow, em sua pirâmide de necessidades, nos lembra que, após garantirmos nossa segurança física, buscamos pertencer a grupos, mas, antes de ser aceito, é preciso aceitar a si mesmo. Então, em vez de fugir da solidão, que tal usá-lo como um trampolim para o autoconhecimento? Isso não significa se isolar do mundo, mas sim encontrar um equilíbrio entre o estar só e o estar junto. É por isso que tantos homens bem-sucedidos passam tempo sozinhos. Eles conhecem o valor desse isolamento. E a verdade é que a solidão pode ser uma parceira na jornada para como ser um homem de sucesso. Quando ela deixa de ser um monstro, torna-se uma aliada. É na quietude que se encontram as ideias mais revolucionárias, as reflexões que mudam a mentalidade. Mas isso é apenas o começo da jornada. Há muito mais para explorar quando falamos de isolamento e do que ele pode revelar sobre nós mesmos. A solidão, ela tem um jeito curioso de virar um espelho que reflete tudo aquilo que evitamos olhar.
É como se, ao fechar a porta do quarto e desligar os ruídos do mundo, fôssemos obrigados a encarar nossos pensamentos mais íntimos. E não é fácil. Não, é nesse silêncio que o medo, a insegurança e as velhas frustrações vêm à tona. Mas, ao invés de fugir, que tal encarar esse momento como uma chance única de autodescoberta? É nesse cenário que muitos homens encontram uma nova perspectiva sobre o que realmente significa o desenvolvimento pessoal. Afinal, quem disse que ser um homem de sucesso se resume apenas a conquistas externas? Talvez a verdadeira vitória esteja em se estender por dentro. Quando estamos isolados, cada pensamento parece ecoar mais alto, nos empurrando para um confronto direto com nossas sombras. Aqueles medos antigos, as dúvidas sobre nossas capacidades, tudo se torna mais evidente, e é exatamente aí que se esconde uma oportunidade rara, a de reescrever nossa narrativa interna. Quantas vezes, no meio do caos do dia a dia, deixamos de prestar atenção no que realmente queremos? Talvez seja a hora de usar a solidão como uma espécie de retiro mental, onde cada reflexão se torna uma ferramenta para construir autoconfiança. Não é à toa que pensadores como Nietzsche acreditavam que apenas na solitude é possível encontrar uma verdadeira essência de quem somos. O isolamento, quando bem aproveitado, nos leva a explorar territórios internos que muitas vezes permanecem inexplorados. Já ouviu falar do Diário de Viktor Frankl, escrito durante seu tempo em campo de concentração? Ali, no meio do sofrimento interno, ele encontrou um sentido profundo para a existência. Claro, não estamos falando de algo como que é tão radical, mas o exemplo mostra que, em situações de solidão, ele pode se encontrar um propósito maior. Esse tipo de autoconhecimento é um passo importante na jornada de como ser um homem de sucesso. E uma boa notícia para que não é necessário esperar uma crise para começar. Um simples momento de reflexão sem distrações já pode ser transformador. E talvez o grande segredo esteja em entender que o isolamento não precisa ser um estado permanente, mas sim um processo de transformação. A solidão não é um ponto final, é uma vírgula, um momento de pausa antes de seguir adiante. Cada minuto de introspecção é uma chance de criar uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais confiante e, sobretudo, usar o tempo sozinho para se preparar para os desafios lá fora. E quando essa preparação encontra o desejo de conexão, surge o equilíbrio perfeito entre autossuficiência e relações saudáveis. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Qual o verdadeiro impacto dessas relações na nossa identidade? As relações sociais, elas são como um espelho, refletindo não só o que somos, mas também o que desejamos ser. Quando estamos próximos de alguém, seja em um relacionamento amoroso, seja em amizade, muitas vezes buscamos validação, aquele selo de aprovação que confirma que estamos no caminho certo. Mas, depender demais desse reconhecimento pode se tornar um perigo. Já pensou como é fácil perder a própria identidade quando se vive para agradar os outros? Pensadores como Abraham Maslow destacavam que o ser humano precisa se sentir aceito, mas ele também precisa desenvolver uma autoconfiança que não depende exclusivamente da opinião alheia. Para quem busca o desenvolvimento pessoal masculino, encontrar esse equilíbrio é fundamental. As relações íntimas, claro, são importantes. Elas oferecem apoio, carinho e aquele ombro amigo nas horas difíceis. Mas, e quando nos tornamos dependentes demais desse apoio? Quando esperamos que o outro nos dê a confiança que deveríamos buscar em nós mesmos? É aí que mora o perigo. A verdadeira melhoria para homens começa com a capacidade de encontrar a segurança interna, que não se abala diante da ausência de aprovação. Veja, não é sobre ser um lobo solitário, mas sim sobre ser capaz de andar sem matilha sem perder sua individualidade. Um exemplo prático: tente reservar um espaço para atividades que você gosta de fazer sozinho, como ler um livro ou praticar um hobby. Isso ajuda a fortalecer sua própria voz interna. Muitos relacionamentos acabam se tornando uma muleta emocional, uma forma de evitar o confronto com nossas próprias inseguranças. Mas, se queremos crescer de verdade, precisamos estar dispostos a encarar essas questões de frente. Assim como um corpo forte precisa de exercícios que desafiem seus músculos. A mente precisa de desafios que fortaleçam a autoconfiança, e esses desafios surgem muitas vezes quando estamos sozinhos, quando a opinião dos outros fica em segundo plano. Relacionamentos são importantes, sim, mas precisam de um complemento, não a base de nossa identidade. É como construir uma casa. Você quer um terreno firme antes de começar a erguer as paredes? E é essa base sólida que nos prepara para enfrentar o mundo com uma nova perspectiva. A solidão pode ser uma oportunidade de redefinir o que buscamos nas conexões com os outros, quando não somos mais escravos da necessidade de agradar.
nos tornamos mestres de nossas escolhas. Mas essa liberdade, por sua vez, nos leva a explorar um outro aspecto interessante. Como podemos transformar os momentos de solidão em fontes de criatividade e autossatisfação? A solidão, ela tem um potencial que poucos exploram. Ela é um terreno fértil onde ideias inovadoras e projetos audaciosos podem germinar. Imagine um artista em seu estúdio, sozinho, com suas tintas e pensamentos. É nesse espaço, livre de julgamentos e interferências externas, que ele realmente consegue se expressar. Anthony Storr, um psiquiatra britânico, argumentava que a criatividade floresce melhor quando estamos a sós, sem as pressões da conformidade social. Isso não se aplica apenas à arte, seja na escrita, na música ou até na criação de novos negócios. A solidão pode ser a chave para se transformar sonhos em realidade. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, saber aproveitar esses momentos de introspecção é uma vantagem poderosa. Quando o homem aprende a usar o tempo sozinho para criar, ele descobre uma forma de autossatisfação que não depende de aplausos. É como plantar uma árvore e cuidar dela até que dê frutos, sem esperar que ninguém reconheça o trabalho diário de regá-la. Esse processo fortalece uma mentalidade vencedora, porque ensina a valorizar mais o caminho do que os resultados imediatos. E quer saber um exemplo prático? Pense nos escritores que se isolam em cabanas ou cantos tranquilos para finalizar seus livros. Nesse momento de silêncio, eles entram em contato com suas ideias mais profundas, transformando o vazio da solidão em um espaço de criação. E não é só sobre grandes projetos ou obras. A solidão pode ser a oportunidade perfeita para se reconectar com esses hobbies que ficam esquecidos. Já pensou em retornar para aquele desenho que fazia quando era criança ou aquele projeto de marcenaria que sempre quis tentar? O simples ato de criar, mesmo que ninguém veja, traz um sentido novo para os dias. E essa satisfação pessoal não depende de curtidas, de seguidores ou de elogios. É algo que vem de dentro, um combustível que alimenta a autoconfiança para homens que sabem que a maior aprovação é a que vem de si mesmo. Mas a solidão criativa não precisa ser eterna. Depois de um tempo, o desejo de compartilhar aquilo que foi produzido sozinho se torna natural, e é nesse ponto que a criação encontra seu equilíbrio. Depois de mergulhar no próprio universo, vem a vontade de trazer algo novo para o mundo. E quem sabe esse impulso de dividir suas criações não seja a ponte para sua próxima etapa da jornada, onde a sua autossatisfação se encontra com a autoconfiança. Esse é o caminho para transformar a solidão em uma ferramenta de crescimento e, ao mesmo tempo, preparar-se para o que vem adiante, a construção de uma confiança que não se abala com a opinião dos outros. A solidão pode ser vista através de uma espada de dois gumes. Para alguns é um fardo, para outros um campo de treinamento para a mente. E é nesse segundo grupo que nascem os homens que desenvolvem uma autoconfiança que não se abala com os desafios da vida. Pense em Nietzsche, que dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ele entendeu que a solidão é um espaço onde encontramos a nossa própria força, sem depender das validações externas, para quem busca o desenvolvimento pessoal masculino. A solidão não precisa ser um inimigo, ela pode ser a chance de descobrir que somos suficientes por nós mesmos. Na solidão, cada um é obrigado a se conhecer de verdade, sem os juízos das opiniões alheias. A voz interna se torna mais clara, mais direta, e é nessa conversa consigo mesmo que a autoconfiança começa a se fortalecer. Já percebeu como aqueles que enfrentam momentos de isolamento, como expedições solitárias ou até mesmo períodos de estudo intenso, voltam mais seguros de suas capacidades? Isso já aconteceu porque eles se provam a si mesmos e não para os outros. Esse é um pilar essencial para como ser um homem de sucesso. Confiar em suas próprias habilidades, sabendo que a aprovação dos outros é apenas um bônus, não uma necessidade. Mas a solidão não precisa ser uma jornada solitária para sempre. Ela antes é de tudo é um estágio de crescimento, um rito de passagem. Quando o homem passa tempo suficiente consigo mesmo, ele aprende a valorizar sua própria companhia, mas também entende a importância de escolher bem aqueles com quem quer compartilhar seu tempo. A autoconfiança para homens que desenvolvem na solidão cria uma base sólida para relações mais saudáveis e equilibradas. Afinal, quem não precisa mais da aprovação de todos? Escolhe melhor com quem deseja estar, e esse é um verdadeiro poder que poucos conhecem. E é exatamente esse poder que faz a solidão uma ferramenta tão valiosa. Ela nos ensina que a verdadeira confiança nasce de dentro, longe dos holofotes, nos momentos em que somos os únicos espectadores. Mas essa jornada de autodescoberta não termina aqui. Há muito mais para ser explorado sobre o privilégio de ser dono de si mesmo, de encontrar em cada momento de solitude uma chance de se reinventar. E quando entendemos isso, percebemos que a solidão não é o fim, mas sim o começo de uma nova forma de se ver no mundo.
Agora é com você. Você vai continuar sendo esse refém da opinião dos outros ou vai finalmente assumir o controle da sua vida? Ser dono de si mesmo é um privilégio que poucos conhecem, mas que pode mudar tudo. Cada escolha que você faz, cada momento que dedica a entender quem realmente é, te aproxima da verdadeira liberdade. E é aí que vai dar o próximo passo. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos como esse. Juntos podemos transformar essa jornada em algo muito grandioso.